Olá, tudo bem? Vamos hoje à correção das atividades da segunda semana do PET 2, né? Trata-se da deriva continental, que nada mais é que como explicar a existência dos hoje continentes que a gente tem, partindo do princípio que antes os continentes eles eram todos interligados, que a gente daria o nome de Pangeia, né? Então, através da deriva continental, explicar os fenômenos pelo qual ela ocorreu, essa Pangeia, esse continente único, ele foi dividido em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, e posteriormente eles foram fragmentados, quebrando-se, dando origem a hoje os continentes que a gente tem. Então aqui está explicando, né, essa questão da origem, né, da deriva continental. Vários estudiosos desde o século XVII apontam, né, essa ocorrência, mas na verdade tudo na ciência precisa de comprovação, tá? Então vamos a realmente que interessa, porque aonde que está fundamentada essa teoria. Então são 4 principais pilares que sustentam, tá? O primeiro é o morfológico, no qual a gente observa a semelhança da costa da América do Sul com a africana, tá? Como um verdadeiro encaixe de um quebra-cabeça. A semelhança ela é muito grande. Ao paleológico, que diz da descoberta de fósseis que eles são os mesmos da América Latina com a africana, tá? Então, como animais viveram em ambientes, né, visto que hoje a gente tem um oceano que ele é separado por milhares de quilômetros, como que esses animais nadaram? Não seria possível. Então, é um indício que há milhares, milhões de anos isso era interligado. Então, por causa disso, os animais viviam no mesmo ambiente, e hoje a gente tem animais totalmente diferentes nos dois continentes. O paleoclimático, que diz relação à glaciação, houve, né, a gente tem indícios científicos que essa região toda houve uma era glacial, ou seja, totalmente coberto de gelo. E aqui nessa costa aqui da América do Sul também houve glaciação, assim como a África, Índia, Austrália e Antártida, ou seja, esse fenômeno aconteceu no mesmo lugar, tá? E hoje a gente encontra indícios disso. E os litos e o litológico, ou seja, cadeias de montanhas que a gente encontra aqui, por exemplo, aqui na Argentina e também na África. Essas cadeias de montanha elas são bastante semelhantes, como se fossem únicas, mas que foi fragmentado. Um pedaço foi para um lado e um pedaço foi para o outro. Então vamos às perguntas do PET da segunda semana. Volta. 1. Como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da América do Sul e da costa africana? Então, gente, para a teoria da deriva continental, a gente usa a semelhança, né, da América do Sul, da costa da América do Sul com a costa africana, né? Pensando-se que, observando-se, aliás, que elas formam um encaixe bem quase que perfeito, sugerindo que antes elas faziam parte do mesmo bloco, né? E o que aconteceu, né? Hoje a gente sabe que o movimento embaixo da crosta existem as placas litosféricas, né? Ou as placas tectônicas. E esse movimento teria ocorrido a separação entre as placas, né? Através daquele movimento que a gente chama de convecção. Isso traria fissuras, ou seja, rachaduras, e posteriormente fratura, ou seja, uma separação mesmo da crosta terrestre. E isso acabou gerando 2 continentes diferentes. América do Sul, né, o continente
da América do Sul e o outro africano. Então aqui a gente observa muito bem, quase que um encaixe perfeito. Só que a gente sabe que se a gente quebrar um material sólido como um copo, a gente pode até conseguir juntar, né, os caquinhos e formar e voltar, né, à forma original. Só que como algumas partes elas se fragmentam, não é completamente perfeito, mas é bem similar, tá? Aqui está a distância, né, que os separam, os dois continentes. E então vamos à próxima questão. 2. Já em 1620, o inglês Sir Francis Bacon registrava a similaridade entre o contorno litorâneo da África Ocidental e do leste da América do Sul, mas em apenas 1912, Alfred formulou a hipótese da deriva continental. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais, seja Pangeia, né, o continente único, que depois seria se fragmentado e se afastado uma das outras. O Wegener teve uma intuição genial, pois não dispunha de meios científicos para a validação de sua hipótese, ou seja, ele só sugeriu isso mesmo sem conseguir comprovar na época, né? Essa circunstância transformou por muito tempo num incompreendido. A ausência de um mecanismo aceitável para justificar um movimento de massa continental sulcando assoalhos oceânicos imóveis condenou a nova teoria à marginalidade, né? Então, aqui está a referência, tá? Os mecanismos citados pelo texto, desconhecidos até então, que ajudaria a compreensão sobre a movimentação dos continentes na deriva continental são. Então, hoje o que a gente tem para comprovar as ideias desse cientista, tá? Então, gente, seria a fratura da crosta terrestre, né, e as correntes marítimas. A fratura, né, como eu disse, o movimento das placas tectônicas, em algum momento, elas se distanciaram, né, formando essa fratura e formando através do magma que surgiu abaixo delas, foi formando o assoalho oceânico, e hoje a gente tem todo um oceano para dividir esses dois continentes com formações de correntes marítimas. Na pergunta 3, qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da deriva continental? Os fósseis, eles são muito importantes para a gente entender o passado, né? Desde a contribuição à biologia, né, mostrando a ancestralidade dos animais que a gente tem hoje, mas ela também faz nos entender parâmetros geológicos, ou seja, da Terra como ela é antigamente. Então, através dos fósseis encontrados num continente e no outro, se eles são iguais, isso vai sugerir que em algum momento esses continentes estiveram juntos, como eu já falei em questão anterior, né? Então, o fóssil, ele ajuda, né, a gente entender a idade relativa de determinado ambiente, o próprio movimento dos continentes, como eu acabei de dizer, e a variação do clima na Terra. A gente sabe que ocorreu glaciação há milhões de anos por conta da formação destes fósseis. Aqui está, né, o significado de um fóssil, que é um resto de um ser vivo que ele foi petrificado devido às condições em um momento da história, né, e eles ficam conservados. Então, através de estudos ou até mesmo acidentalmente, eles aparecem, e com isso a gente consegue fazer um bom estudo, até mesmo datar, né, através das técnicas do carbono 14, de quando esse animal de quando ele viveu, em qual momento na Terra, né? É muito interessante a paleontologia, o estudo dos fósseis. Na questão 4, em sua opinião, daqui a 200 milhões de anos,
a disposição dos continentes será a mesma de hoje? Justifique a sua resposta. Bem, gente, não, né? Porque as placas tectônicas, por causa dos movimentos do magma, elas estão constantemente em movimento, né? Então, isso tem estudos, tá? Demonstrando que os continentes ainda continuam se distanciando. E isso pode demorar muitos anos, tá? É um movimento lento, mas há 200 anos, daqui a 200 anos, a gente vai ter uma outra disposição, né, dos continentes que a gente tem hoje. Eles não estarão mais na mesmíssima disposição. Eles podem estar um pouco mais afastados, tá? Então, as questões da segunda semana, elas são curtinhas. Na próxima, a gente vai estudar os fenômenos de terremoto, de tsunamis e vulcanismo. Então é isso. Um abraço a todos.